Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, tá? Um grande dia, um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês, que possamos estar sempre juntos, unidos, nessas aulas que a gente tem feito, tá bom? Vamos lá, a primeira aula será português. E lá em português, nós temos as páginas 224 e as páginas 225 do livro de português, que vai nos explicar, os verbos do futuro e do passado, tá? Porque existem verbos que terminam, tá? Tem o finalzinho, ram e rão. Ram é quando ele está no passado, pretérito, e rão quando ele está no futuro, tá? Mas existem também, tá? Verbos que vocês vão aprender do futuro mais tarde, tá? Lá para o quarto, quinto ano, que eles no futuro do pretérito, futuro do presente, vai falar também rã com finalzinho RN, assim, ó. Mas hoje a gente só vai ver que é passado e acabou. Passado e futuro, tá? Termina com rã e termina com rão. Então aí nós temos na página 224, na página 225, os exercícios, tá? E eu coloquei aqui para vocês o verbo falar, tá? Esse aqui é o verbo falar, ó, verbo falar. Ele é da primeira conjugação, ó, primeira conjugação, tá? Então vai ficar assim no passado ou pretérito. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes e eles falaram, tá? Eles falaram, passado. E no futuro, ainda vou falar. Eu falarei, tu falarás, ele falará. Nós falaremos, vós falareis e eles falarão. Rão, tá? Então, até a diferença, gente, no pretérito, tá? Terminam com rão e no futuro com rão, tá bom? Tem os exercícios para vocês realizarem e nas páginas 224, na página 225, nas páginas 102, tá? 103, 104 e 105. É somente como apresenta esses verbos, passado ou no futuro, tá bom? Vocês vão fazer esse exercício treinando esses verbos. Depois a gente vai treinar mais e mais e mais ainda os verbos, tá bom? Na sequência, tá? Nós vamos ver história. Lá no livro de história, na página 106 até a página 108. E vai nos falar das culturas. Nós já vimos isso várias vezes, das culturas indígenas e das culturas afro-brasileiras, né? São as culturas que a gente vai ver com a natureza, em relação à natureza. Nós vimos que tanto a cultura indígena quanto a afro-brasileira, elas existem até hoje, né? No nosso dia a dia, com o quê? Com as comidas, danças, as línguas, algumas palavras, roupas, né? Então, nós vemos essas culturas no nosso dia a dia. Só que aqui ela vai falar com relação à natureza, né? O que ainda essas culturas ela tem com a nossa natureza? Elas estão presentes até hoje? Como elas estão presentes? É
é o que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai abordar, né, essas culturas com a natureza para entender essa conservação do meio ambiente. Antigamente, tanto os indígenas quanto os afro-brasileiros, eles preservavam muito a natureza, né? A gente vê em histórias que no passado as florestas eram bem, nas florestas não tinha essas queimadas, né? Todas elas bem protegidas, todas elas eram bem reservadas. Hoje, nós com esses problemas todos que estão acontecendo com muito calor, né? O ser humano está fazendo fogueiras, fazendo incêndios criminosos, essas matas estão se acabando. Então vai falar assim, ó, os diversos povos indígenas têm uma relação muito próxima com os elementos naturais. O cultivo de alimentos, a caça, a coleta de frutos e a exploração dos recursos das florestas são praticados com muito cuidado, né? Então, os indígenas, eles ainda, né, o pouco povo indígena que ainda existe, eles preservam o máximo que eles podem, porque é da natureza que eles retiram os alimentos deles, né? É da natureza que eles plantam e colhem, é da natureza que eles caçam, que eles pescam, né? É da natureza que eles retiram os frutos. Então eles procuram preservar o máximo que eles podem, mas infelizmente com essas queimadas que estão acontecendo, muitas florestas estão se acabando. Gente, tem uma floresta, né, uma mata fechada, que está há um mês sendo, né, com um incêndio. E já está chegando até próximo às casas, às pousadas, e as pessoas estão tentando de todas as maneiras controlar esse fogo. Então, muitos animais já morreram, outros animais estão tentando se abrigar em outros lugares. Os bombeiros florestais estão fazendo o máximo que eles podem, levando meios para que esse incêndio ele não tenha um percurso maior, mas infelizmente, né, muitas coisas estão acontecendo. Então essas matas, essa natureza, ela está infelizmente sendo destruída pela ação do homem e muitas das vezes pela ação da própria natureza, que está acontecendo por causa da ação do homem, né? Com agrotóxicos, com o efeito estufa, porque nós mesmos causamos esses efeitos estufas. Então, né, eu vi a reportagem que lá no Ártico, né, as geleiras estão se rachando, estão se abrindo, estão se derretendo, os ursos, né, os moradores, né, os animais moradores desses locais, eles estão cada vez mais recuados porque os espaços estão diminuindo. Então a ação desse efeito estufa, ele está muito grande, muito grande. Aí diz assim, ó, Samaúma, considerada a rainha da floresta amazônica, imensa árvore, ela é respeitada e protegida pelos índios que acreditam que nela moram espíritos poderosos. A Saúma tem uma particularidade: suas imensas raízes repletas de água, chamadas de sapopembas, os ticuna, por exemplo, elas usam como tambores acústicos para se comunicar a longa distância na floresta, mas a espécie está ameaçada com uma madeira se
esfarela facilmente. Tem sido muito utilizada pelas indústrias de compensados. Então, é uma árvore centenária, milenar, que os índios, né, usam como tambor, mas que muitas indústrias estão cortando essa árvore para transformar em móveis. Nós temos aí 3 perguntas, vocês colocarão essas perguntas e darão as respostas no caderno. Considerando o texto sobre essa uma, o que é possível dizer sobre a forma como os povos indígenas veem a natureza? Você conhece práticas adotadas pelas populações indígenas que estão em harmonia com a natureza? Quais são essas práticas no seu dia a dia? Quais são as atividades que você realiza em lugares com muitos elementos naturais? E na seguinte, né, nós temos da afro-brasileira, né, da cultura afro-brasileira. Aí tem uma árvore que faz parte aí de uma religião, né, afro-brasileira. E diz assim: os negros receberam uma grande ajuda dos índios assim que desembarcaram nas terras brasileiras, com sua medicina e seus rituais religiosos peculiares. O intercâmbio de informações entre os dois povos foi favorecido por uma crença em comum: respeito ao meio ambiente. Para ambos, cuidar da natureza sempre significou cuidar das divindades. Nós vemos aí que nós temos que cuidar da natureza. A gente sempre fala o quê? Se você tem... muitas pessoas, né, gostam de morar em quintal para terem árvores, plantas, porque gostam da natureza, né? Gostam dessa coisa, desse local mais natural. Então a gente deve fazer o quê? Cuidar. Assim como os indígenas cuidavam naquela época, eles passaram essas tradições, né, esses conhecimentos também para os afros brasileiros, né? Foram o quê? Afros brasileiros são os descendentes de quê? De escravos, né? São os descendentes dos portugueses, são os descendentes espanhóis, italianos, japoneses que vieram para o Brasil, né? Vieram morar no Brasil, e essa cultura foi passada para eles também de cuidar da natureza. E isso, cuidar da natureza, ele vem passando o quê? De geração em geração, tá? Então a gente deve sempre estar cuidando da natureza. E aí tem mais 2 perguntas que vocês também colocaram a resposta. Você conhece outros exemplos de religiões que protegem elementos da natureza? Você tem afeto por alguma árvore? Conhece pessoas que protegem as árvores? Vocês colocarão essas respostas no seu caderno. E eu quero saber de vocês também se vocês gostam, né, como está colocando aqui, da natureza. Se você tivesse um quintal, que árvore você plantaria? Que árvore você cuidaria, deixaria que ela crescesse? Hein? Então vocês farão, tá? Essas 2 páginas. Farão essas 2 páginas e os trabalhos de português. Um grande beijo para vocês e até amanhã.